contar um pouquinho da minha história. Eu nasci em Campinas, a família do meu pai é toda de Campinas, minha mãe, a família dela é de Lorena, e com 1 ano de idade nós viemos para Americana. Meu pai trabalhava no Banespa, então ele veio transferido para cá, para trabalhar aqui no banco. Até naquela época aí no banco era lá na Praça Comendador Miller, é bem antigo. E eu tenho mais 3 irmãos, um irmão e mais 2 irmãs. Nós sempre tivemos sempre junto, trabalhamos junto. Então nós tivemos sempre uma convivência muito boa de família, né? Sempre o meu pai, minha mãe sempre junto da gente, sempre acompanhando todos, cada um dos filhos. Então, graças a Deus, a gente sempre teve uma família unida. Eu só tenho que agradecer a minha esposa, a Ana, que me dá todo o suporte, me ajuda em tudo, me apoia nas minhas decisões, porque tem hora que eu chego para ela, solto umas buchas lá, ela fala, não, Leco, vamos embora, vai para frente, vamos. Então é aquela pessoa que tem que me dar o apoio, que tá sempre comigo. Eu tenho só que agradecer a Ana. E eu tenho meus filhos, né, o Lucas, que hoje é engenheiro, ele mora fora, né? Hoje está morando lá em Duque de Caxias, mora fora. E a Laís, que é arquiteta, que mora com a gente também. Então, graças a Deus, eu tenho 2 filhos maravilhosos. E eu continuo de novo, vou repetir, a família é a base de tudo na nossa sociedade. Você ter um relacionamento com os seus filhos, você poder falar com os filhos, você poder entender, eles também poderem ter a liberdade de poder falar com a gente. Então eu ainda acredito sim, que a base da sociedade é a família, porque é ali que você consegue encontrar o suporte, o alicerce para tudo. Às vezes a gente vai buscar essa ajuda fora e acabamos encontrando coisas que nós não deveríamos encontrar, né? Mas a família continua sendo o alicerce e a base de tudo na nossa sociedade. E para mim, a família é a coisa mais importante que nós temos hoje e que nós temos que preservar e manter ela sempre unida e com muito diálogo. Com 5 anos eu fui para o Divino Salvador, lá era um jardim da infância, né? E depois para o Heitor Penteado, que hoje é a nossa biblioteca municipal. Eu fiquei lá no pré-primário e depois até o 4º ano. Depois, saindo dali, eu fui para o Kennedy, que na época era o ginásio. Então eu acabei ficando lá até a 7ª série. Eu morava ali na Mina Najar, ali no centro. Nós tínhamos as amizades ali, gostava de jogar bola embaixo do prédio. Ali todo dia era jogar bola debaixo do prédio. Até na igreja matriz, ela não era como é hoje, né? Não tem aquela grade em volta. Então a gente gostava de descer ali com uma caixa de papelão ali, descia ali, brincava. Então nós tivemos ali uma infância bacana, gostosa, tinha as amizades ali. E a própria escola, desde o primário, a turma geralmente vinha tudo, era a mesma turma, né? Você passava do 1º para o 2º ano, geralmente acompanhava os mesmos amigos, e isso aí nós formamos amizades que até hoje nós temos essas amizades, né? Então, até a 7ª série eu fiquei aqui em Americana. Aí depois eu mudei daqui, porque meu pai foi transferido de novo do Banespa, aí nós fomos para morar em Salto. Tinha uma irmã, uma freira em Salto, que era amiga da minha mãe, da minha família, e ela convidou, falou, você não quer ir lá conhecer o seminário? Eu falei, eu vou lá para conhecer. Aí eu fui um sábado para lá, cheguei lá, encontrei algumas pessoas, depois se tornaram muito amigos da gente, e eu acabei me encantando lá com o seminário. Na hora lá levam a gente para almoçar, tá junto, vamos jogar bola, vamos isso e aquilo. E a acolhida que eles me deram foi assim, muito assim, nessa história toda de poder fazer assim, é aqui que eu quero. Até porque Deus faz as coisas de um jeito que a gente não sabe, né? Ele pode fazer do jeito que Ele quer e do jeito que Ele acha melhor. Então a gente tem coisa que a gente não explica, né? Mas aconteceu. E aí eu fui para Aparecida. Em Aparecida nós tivemos uma semana eles fazem uma seleção, fazem mais ou menos uma avaliação de cada um que quer ir para o seminário. E dessa semana que eu fiz em Aparecida, aí eles falaram, vamos, a partir do mês que vem você vai para Tietê fazer um ano, que seria um 4º ano que seria um ano antes de ir para filosofia. Então um ano de adaptação, de estudo para prestar o vestibular. Então eu acabei indo para Tietê
tinha que prestar faculdade em Campinas, na PUC, para fazer filosofia. E aí nós passamos na faculdade e fomos fazer filosofia. Aí na filosofia, nós estudamos na PUC, morávamos lá no Taquaral. Ficamos lá eram em torno de 80 seminaristas que moravam juntos, era o primeiro, segundo e o terceiro ano. Então, eram 4 padres que eram nossos formadores. Então, todo dia a gente ia para a faculdade. Era aquilo, né? A gente tinha dia que a gente ia a pé para a faculdade do Taquaral, lá no centro, para guardar o passe, para poder usar uma hora que a gente quisesse, né? Mas ali a gente, além de fazer o estudo, nós tínhamos a parte de formação dos padres e algumas pastorais também que a gente fazia. Uma das que me marcou muito na época lá que a gente fazia era a pastoral carcerária. No sábado à tarde a gente ia no São Bernardo, na cadeia do São Bernardo, fazer a pastoral carcerária. É algo assim, experiência única também de você entrar num lugar, numa cadeia, né? E poder entender um pouquinho a história de cada um, porque é realmente, né, um lugar que, assim, que as pessoas precisam ser muito ouvidas, a gente precisa conversar. E tem algumas outras pastorais também que a gente fazia em lugares mais, em comunidades mais simples, que a gente gostava de ir fazer a pastoral. Tietê também, quando eu estava em Tietê, nós tínhamos muita pastoral nas paróquias. Semana Santa a gente ia fazer o trabalho de Semana Santa, Natal. Então, o seminário, além de você fazer os estudos, né, você também participava desse trabalho pastoral, que eu gostava muito, né? E a gente sempre estava junto com mais 2, 3, porque quando a gente fala em redentorista, que é onde eu estou, a congregação do redentorista, é uma congregação religiosa. E lá, em todos os lugares, hoje, eles não vivem sozinhos, sempre tem de 2 a 3 padres hoje nas comunidades. Então o religioso sempre está junto com mais. Então a gente fazia o nosso trabalho sempre que 3, 4, ia para um lugar, ia para o outro. Isso era muito gostoso, até porque era um aprendizado, né? E a amizade da gente ia se fortalecendo, né? No final de 84, eu saí do seminário, acabei o segundo ano de filosofia e voltei para Americana, porque meu pai já tinha voltado para cá. Na verdade, quando ele saiu de Salto, ele foi transferido para Cosmópolis. Só que ele voltou para Americana porque a família da minha mãe já tinha voltado para cá, estavam tudo aqui, e ele gostava muito de Americana. Então voltou para cá e aqui ficou. E aí ele viajava todo dia para Cosmópolis. Aí foi quando nós abrimos a Raon. Foi uma época muito boa, cara. Aquela época o comércio era um comércio muito forte, né? As amizades também continuavam a crescer, porque com a loja então você tinha mais gente, né? E tem muita gente que hoje ainda, quando a gente fala da Raon, então lembra da gente, mas porque as amizades, as pessoas que a gente conhecia, às vezes tem gente que até eu nem conheço, né, para lembrar da gente como referência. Mas era uma época muito boa, porque o próprio comércio, nós tínhamos ali junto outras lojas também que, vamos falar assim, seriam concorrentes nossos, mas nós éramos todos amigos. Quando a gente não tinha um produto na loja, a gente indicava a loja do outro e não importava se era uma turma que a gente jogava bola junto, a gente estava junto. Era gostoso, porque ao mesmo tempo você trabalhava e tinha um pessoal tudo perto de você, tudo junto. O comércio era muito gostoso, né, na época. Aí depois de um tempo nós acabamos parando, a loja parou, e aí nós continuamos com o comércio na Jeito de Ser Cristão. Então a Jeito de Ser Cristão trabalhava com produtos religiosos. Nós tivemos uma loja lá no centro e depois aqui na Rua Dom Pedro. Mas também depois de um tempo parou a loja, né? E aí depois fechou.